cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É motivo de alegria estarmos aqui juntos, reunidos na presença do Senhor e Salvador Jesus. É 8h26. Vou ver se eu consigo trazer uma mensagem da parte do Senhor para nossas vidas. Nós sabemos que todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós precisamos de tempo, né? Para chegar até onde Deus Ele quer falar conosco. Amém. A palavra que foi lida, a palavra tema desta campanha, desse janeiro profético, fala-se de transformação. Como já foi lido, a mensagem relata que Jesus estava em um casamento em Caná da Galileia e ali faltou vinho naquele casamento. E é verdade que Jesus tinha começado o ministério dele. Ele tinha sido batizado, tinha já chamado alguns discípulos para estar do seu lado. Ele já estava no início, ele estava bem no início do seu ministério. E aí, Maria foi convidada a estar neste casamento e também Jesus com seus discípulos. Não foi só Jesus, irmão, foi também com seus discípulos. Isso significa que Jesus já estava no princípio do seu ministério. E aconteceu que naquele lugar foi realizado o primeiro milagre de Jesus. Louvado seja Deus. O pastor teve a visão dessa campanha. Aí a visão dele foi de transformação. Transformação, irmão, como aconteceu naquele casamento, onde a água foi transformada em vinho. Isso significa que algo é transformado de um estado para outro estado. É assim? Vocês estão me entendendo? A gente está em um estado e é transformado para outro estado. Isso se chama transformação. Eu gostaria que houvesse um pouquinho da atenção, porque quando a igreja fica meio um pouco de guerra, até o pregador, irmão, ele não consegue se concentrar. Para que a gente venha receber da parte de Deus a mensagem, que isso aqui não é uma brincadeira, não é algo sério, não é coisa séria. E se você está pedindo transformação para a sua vida, se você está pedindo transformação para alguém seu, você tem que estar ouvindo bem com a palavra do Senhor Jesus. Amados, nós sabemos que um processo de transformação muitas das vezes dói. Porque transformação fala de processos. Nós sabemos que quando uma mulher fica grávida, a criança que foi gerada ali, ela passa por meses, que é um ciclo. E aí a criancinha vai transformando, se transformada de um estado para outro. Ao nascer, ela começa também a se alimentar dos primeiros alimentos, dos primeiros sorrisos, né? E ali vai se transformando, meses após meses, até chegar numa fase que ela pode andar. E nós sabemos que tudo isso são processos onde a mãe carrega no colo, a mãe com cuidado de medo que a criança se machuque, até chegar, irmãos, na fase que ela pode andar e correr sozinha. E eu tenho observado, irmão, que a palavra de Deus, ela tem esse poder transformador em nossas vidas. Eu tenho observado, irmão, que ser crente não é só levantar a mão, mudar minha veste. Ser crente é muito mais além de que tudo isto. Servir a Deus, como diz a palavra de Deus, requer muito de mim, requer renúncia. E muitas das
teu caráter. É aí, irmão, que entra a fase adulta do crente. O crente, quando ele é menino na fé, ele muitas das vezes é pastoreado pelo seu pastor, o novo convertido vai lá, o alimentinho é o leite, né? Aquele leite que vai fortalecendo, que vai dando ânimo, aquele novo convertido que ele é pequeno na fé. Ele não conhece nada sobre o Evangelho, ele não conhece nada sobre Jesus. Sim, Deus. Você sabe que o novo convertido, irmão, não sabe nada da palavra de Deus. O novo convertido, ele não sabe qual é o Evangelho, quais são os evangelhos. Ele não sabe nada, nem quem é dirigente de êxito, de nada, não sabe nada. Se eu perguntar essa jovem aqui agora e perguntar a ela, minha filha, você já leu o livro de Êxodo? Ela não sabe nem o que é Êxodo. É um leve. Então, o novo convertido, irmão, quando ele aceita Jesus, ele anda na casa do Senhor passo a passo, aprendendo como anunciar a palavra de Deus. Até que ele chega a uma fase adulta e já começa a ler a Bíblia e já começa a entender, a interpretar, já começa a conhecer e já começa a falar de Jesus. Aí já nascem os pregadores, já nascem as dirigentes de oração, já começa a ter homens e mulheres, irmão, orando com autoridade. Por quê? Porque já houve um processo de transformação espiritual nas nossas vidas, ao ponto de nós ficarmos maduros na fé. Aleluia! E quando nós estamos maduros na fé, aí entra outro processo. Que processo, pastora? O processo de transformação de caráter. Aleluia! Por que tem muitos pregadores aí à tutela? Sim. Por que tem muitos pastores aí à tutela? Por que tem muita gente quando crente dentro da igreja e não tem tanto para o evangelho? Por que tem tanto crente, irmão, que não tem referência à palavra de Deus e fica brincando de púlpito? Jesus. Porque não foram transformados pelo Espírito Santo. Porque se não deixaram transformar. Amém. Porque caráter, quando mexe no nosso caráter, dói, não? Quando mexe com a nossa personalidade, dói. E para mim descobrir quem eu sou, muitas das vezes Deus cria situações para que eu venha entender quem eu sou. No quando precisa ainda de mudança. Porque o crente que mente, irmão, é um grande defeito de caráter, é o o crente, irmãos, que tem inveja, ainda é um grande defeito de caráter, sim ou não? Um crente, irmão, que não consegue ser disciplinado, ele está com um grande defeito de caráter. Porque todos nós não temos que ser submissos. Olha, Deus. Jesus nos manda ser servos. E servo é para servir. Louvado seja Deus. Aí o pastor chega com aquela doutrina, o pastor chega com aqueles ensinamentos, aí lá vem aquele negócio, e muitas das vezes tem só que muito, irmãos, eu tenho nome de servar. Ninguém conhece. Quem conhece os nossos filhos? Quem conhece os nossos filhos é o professor. A mãe em casa não conhece o filho. Mas é dentro da sala de aula que o professor conhece os nossos filhos. Essa é a mais pura verdade. E quem conhece as ovelhas é o pastor, viu? O pastor conhece cada uma. Por um. Muitas das vezes a mãe não sabe nada do seu filho. Acha que sabe, mas não sabe.
Deus descia para falar com Adão. O homem que tem intimidade com Deus, irmão, ele não conhecia a sua própria personalidade. Que personalidade? Que personalidade é aquela de Adão? De ser enganado, de ser seduzido, de ser iludido por uma mulher. Fraco. A verdade é que ele não tinha tanto amor a Deus. Porque a ordem era para Adão. Não era para Eva, era para Adão. Olha, Adão, tu vai comer disso e daquilo. Mas aquilo ali tu não pode tocar. A ordem era para Adão. E Adão decidiu mais obedecer a mulher do que a voz de Deus. E por causa disso, irmão, entrou o pecado. E esse pecado, irmão, está dentro de mim e você, a natureza adâmica, está dentro de mim e você. Porque por mais que a gente seja crente, por mais que a gente conhecemos a palavra de Deus, por mais que a gente saiba tudo sobre Deus, nem tudo sobre Deus nós sabemos. Mas por mais que a gente tenha intimidade com Deus, de vez em quando, irmão, a nossa natureza vê a falha. De vez em quando a gente entra, irmão, em questionamento com Deus. E eu quero dizer para você que ser crente não é fácil. Ser crente, como diz a palavra de Deus, não é fácil. Ser crente, irmão, para botar um paletó, tu dar uma gravata, tu dar uma veste longa, vir para a igreja, orar, adorar, sentar nesses bancos, é muito bom. Agora eu quero saber se eu sou crente de verdade quando uma irmã ou irmão diz alguma coisa comigo. Aí eu quero ver se eu sou crente. Eu quero ver se eu sou crente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se eu consigo escutar algo e ficar na dispensação do Senhor. E não fazer aquela oração de macumbeiro que muitas das vezes a gente ouve por aí, que tem muita crente, muito crente mesmo, mas eu posso dizer arrastado, que tem muito crente, irmão, que tem ódio do seu irmão dentro da igreja e começa a fazer a oração de feiticeiro, dizendo, pega ele, Jesus, mata ele, e começa a descer na oração e começa a fazer oração de feiticeiro. Porque não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele que é transformado pelo Espírito Santo de Deus ora de fé. O que é transformado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, ele começa a olhar os nossos defeitos. Muitas das vezes nós somos chocados, até mesmo confrontados com os nossos defeitos. Mas assim a gente começa a falar, Senhor, Deus livre, Senhor, me perdoa, me transforma, Jesus. Aí a minha carne está viva, embora eu sei que a minha carne está viva.
envolvidamente nas costas dos outros. Irmãos, esse caráter, muitas das vezes, a Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para saber se a gente vai cair no reino, se a gente mudou ou não. Muitas das vezes acontece alguma situação para saber se eu mudei ou não o meu caráter de oportunista. Vai botar bem para quem vai passar deles. Aí você quiser errado, vai dar certo. Vai dar certo, Jesus. Jesus me perdoa, se eu vou fazer uma mentira aqui, mas me perdoa. Mas eu quero fazer aquele negócio ali, porque vai ser bom para mim. É uma excelente oportunidade. Olha, uma oportunidade errada. Que mais tarde a gente vai saber que foi o erro e que Jesus cobra de mim e de você. Então, quando se fala de segredo, irmãos, não é brincadeira. E para o crente entrar nesse processo de transformação, de metamorfose, porque eu tenho um nome que o crente é igual uma metamorfose. A borboleta adulta, ela põe o ovo do ovo. Fica aquele ovo na folha e ali começa a gerar uma lagartazinha, e aquela lagarta começa a fazer um casulozinho, né? E de repente, irmão, aquele casulozinho de umas teiazinhas, ela começa a fazer aquele casulo, e de repente, quando chega ao tempo certo, ela sai daquele casulo, se liberta e começa a voar. E a borboleta está perfeita. Existem processos na vida do crente. E os processos que muitas das vezes Deus permite acontecer conosco é exatamente para nós crescermos. Para a gente deixar de ser criança. Para a gente deixar de ser menino na fé. Para a gente ser adulto, maduro. Aguentar cara feia. Aguentar. Muitas das vezes você ser rejeitado. Você está pensando que tem muito crente aí que gosta de nós aqui dessa igreja? Crente de outros ministérios? Tem crentes de outros ministérios, irmão, que não nos considera crente. Não nos considera cristão. A começar dentro do próprio ministério, da própria igreja. E muitas das vezes, irmão, tem pessoas que vai na nossa cara, tem pessoas que não vai na nossa cara. Tem pessoas que gostam de nós, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que nos rejeitam. Nem todo mundo vai gostar de você, religião. Nem todo mundo vai gostar de mim. Mas eu tenho que suportar isso. Eu tenho que aprender a viver com toda a habilidade de ser humano. Você não é obrigado a mas no mínimo tem que respeitar o Deus que está dentro de mim. Até o chão da igreja. Louvado seja Deus. Porque servir a Deus, irmão, requer muita coisa de nós. Por mais que alguém não vá na nossa cara e nossa esquerda, mas somos obrigados a respeitar o Deus que a gente serve. Aleluia! Porque como já foi cantado, louvado aqui, o crente ele vence de joelho. Irmão, já passou um tempo de eu dizer, eu não vou para
judeu, vivia aprendido aos pés de Gamaliel, era fariseu, doutor da lei, era um homem que tinha conhecimento sobre todas as leis de Moisés, o autorão e todas as leis, ele sabia de cor. Ele não acreditou que Jesus Cristo era o Messias. Ele não acreditou. E ele perseguiu a igreja do Senhor. Meu Deus! Um homem, irmão, que era judeu, um homem que conhecia tudo da lei de Moisés e dos profetas, rejeitou a Cristo como Messias. Não conhecia, não acreditava e começou a perseguir a igreja. Um homem que respirava ódio, um homem que matava, um homem que não tinha compaixão. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Glória a Deus! E quando ele teve um encontro com Jesus, a palavra vai dizer, irmão, que ele ficou cego durante 3 dias. Porque Jesus apareceu a ele num clarão muito grande, como um sol no meio-dia reluzente. E ele ficou cego, caiu no calçado. Aleluia! E depois de 3 dias, que Deus enviou Ananias, o profeta, para orar pela vida de Saulo. E ali as escamas dos olhos dele caíram. E abriu-se a visão do Paulo, que agora já não era mais Saulo. Ele foi transformado em Paulo. Ele passou a ser, aleluia, o grande missionário do Senhor Salvador Jesus Cristo. A transformação de Paulo não foi literal. Diante de todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, entre todos que eu já ouvi e já li sobre eles, o missionário Paulo, irmão, foi o apóstolo Paulo, foi o homem que mais ganhou almas para Jesus. Foi o homem que conseguiu conquistar todo o continente asiático para Jesus. Grande missionário, que passou a amar Jesus e abandonou tudo que ele achava que sabia, que conhecia, e que quando teve um encontro com Jesus, ele viu que não sabia de nada. Que precisava aprender com ele. Sabe o que é que muitas das vezes a gente impede o nosso crescimento? É quando a gente pensa que acha que já sabe de tudo. Quando a gente pensa que sabe de tudo, eis aí o impedimento de você crescer espiritualmente. Porque todos os dias, irmão, eu aprendo com o Senhor. Todos os dias eu aprendo com meu Jesus o quanto eu devo ainda me aproximar mais e mais dele. Todos os dias eu vejo meu pastor dizendo assim: minha filha, olha só o que foi que eu li na palavra aqui, olha só o que eu descobri. Porque a Bíblia, talvez você pegue esta Bíblia e comece a ler ela e você achar que é um livro chato. Você começa a ler e você não entende nada. É chato, você está lendo isso aí. Você lê e não consegue entender nada, não interpreta nada. Ah, Senhor, se fosse um romance era melhor. Não é assim? Irmãos, eu lia tanto aquelas revistinhas. Bárbara Carla, Júlia, Sabrina. Eram os meus romances da época, que eu lia muito. Hoje, ninguém com essas coisas, misericórdia. Jesus, essa geração de hoje nem lê. Irmão, eu li tanto, eu acredito que eu li mais de 200 best-sellers. Eu e Rani Kelly lemos mais de 200 best-sellers. Júlia, Bárbara, Sabrina, tudo romance, contando história. Cada história tem romance na vida dele. Ali eu me agradava e achava bom, mas quando era para ler a Bíblia,
Senhor, quando a gente lê a palavra de Deus, quando nossas escamas caíram em nossos olhos, por isso é que eu digo, nem todo tempo que aceita Jesus a princípio, verdadeiramente é liberto e verdadeiramente é transformado pelo Espírito Santo. Porque há processos. E é exatamente no momento de dor, é exatamente no momento de aflição, é exatamente no momento de aperto, quando Jesus arrocha o parafuso e começa a faltar tudo de casa, e começa a vir os vendavais, as tempestades, quando começa a vir os levante, para você entender que você precisa de mudar, para você aprender que você precisa passar pelo processo de transformação e se aquietar e dizer assim: Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não sou mais a mesma pessoa, meu Pai. Se fosse de outro tempo, se fosse naquele tempo, Pai, eu sabia como resolver, eu sabia como fazer, mas agora não, Senhor. Agora é tudo diferente. Agora eu quero, Senhor. Quantas das vezes eu vejo irmãs aqui sofrendo com seus esposos, não creem, e eu digo: suporta o processo, vá orar, suporta o processo, vá orar. O segredo não é você baixar, o segredo é você orar, porque um dia a vitória vem. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vem dar uma foto, Senhor, é um processo de transformação espiritual na vida do crente. Mas tem muita gente aí se transformando, irmão, em aberração. Não venha me dizer que a transformação de mulher em homem, em eu ser uma mulher e querer ser um homem, e que isso é uma transformação de vida, que não é. Isso aí é uma aberração. Um homem que nasceu homem se caracteriza, irmão, em uma mulher. Isso aí é uma aberração. Não é uma transformação divina. E o mundo olha para tudo isso e vê isso normal. Não é normal. Não é normal. E muitos têm olhado para isso, irmão, e se achado até normal. Muitos têm até aceitado e não podem nem dizer nada, porque a própria lei dá essa cobertura. Mas nós que somos crentes, irmão, nós defendemos a espiritualidade, nós defendemos a transformação divina de Cristo em nossa vida, nós defendemos o Evangelho quando ele é genuíno, puro. Eu tenho dito que eu sou aquela crente, irmão, antiga, aquela crente, irmão, que guarda os princípios da palavra de Deus. Irmão, tem uma história aí do Evangelho que só amor. Deus não é só amor, não. Ele é justiça. Ele é justiça. Ele é fogo. Ele é um Deus justo. E muitas das vezes, quando existem pastores, irmão, que ficam passando a mão de pecado de A, de pecado de B, na cabeça de um, e não chama para conversar, e não chama para dizer que é cá. Você está errado. Não é desse jeito, é assim. Porque os pastores faziam isso. Porque o pastor ama a tua alma e não quer que você perca ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero, nessa noite, estamos nessa campanha de transformação, e essa transformação começa dentro de nós somos passando por esse processo de transformação, porque eu vou dizer uma coisa, irmão: o crente que abre a boca e diz que já é santo é um mentiroso, viu? Não precisa de transformação, é um mentiroso. É o também, pastor. Um crente que abre a boca e diz que eu já sou transformado, eu já sou liberto, é um mentiroso. Pode ser liberto das coisas do mundo, mas tem muita coisa na sua natureza aí que precisa ser transformada e ser liberta. E a gente vive nesse processo continuamente. E se a gente deixar de orar, e se a gente deixar de vir a casa do Senhor,
dia. E vou interceder ao meu Jesus pelo meu milagre. E uma coisa ruim, irmão, é você lutar contra uma natureza rebelde, se render aos pés de Jesus. Quem tem pessoas aí na sua casa que tem natureza rebelde, e que você tem orado, você tem apresentado a Deus, pedindo a Ele que transforme essa vida, porque eu tenho. E se você tiver alguém dentro da sua casa, que você sabe que precisa sentir uma transformação, venha aqui à frente, em nome de Jesus. Ô, glória! Essa campanha de oração, irmãos, sobre transformação, ela serve para mim. Eu estou no caminho, irmão. Estou no processo. Estou no processo de ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe uma pessoa especial, irmão, que precisa ainda estar comigo. Porque eu estou no caminho. Eu estou aqui clamando. Eu tenho consciência dos meus erros. Eu tenho consciência das minhas falhas. Mas pior é o cérebro que não quer ver. E diz que sabe de tudo. E que não precisa que ninguém diga nada. Já sabe de tudo. Esse é o pior cérebro. E hoje à noite vamos orar por essa pessoa. Você vai colocar essa pessoa, você vai interceder por ela nos pés de Jesus nessa noite. Eu coloco aqui nos pés do meu Jesus. Senhor, assim como o Senhor transformou aquela água em vinho, a minha oração nesta noite, Pai, é bem curta, porém fiel e verdadeira. Jesus, nesta noite eu quero, Pai, te apresentar aquela vida. Aquela vida, Pai, que está confusa. Aquela vida, Pai, que está perdida. Aquela vida, Pai, que acha que já sabe de tudo e não sabe de nada. Aquela vida, Pai, que tem rejeitado a tua casa. Aquela vida que tem rejeitado, Deus, a tua palavra. Que acha que já te serve em casa e que está tudo bem. Deus, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, muda o estado dela, Pai, de água para o vinho. Faz uma transformação, Senhor. Faz uma transformação, meu Deus. Jesus, ela não entende nada do mundo espiritual. Mas eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor, vai lá, toca, transforma, liberta, quebra as correntes, Pai, e assim também eu oro, intercedendo pela vida, Pai, dessas pessoas que estão aqui à frente, meu Pai, que estão à frente também, pelas pessoas, meu Deus, que eles têm que apresentar agora. Ouve a oração da Adriane, ouve a oração da Eugênia, ouve a oração da Yolanda, ouve, Pai, a oração da Eugênia. Espírito Santo de Deus, Jesus, nós te pedimos agora, Pai, socorro, porque nenhuma mãe, meu Pai, quer ter seus filhos, Pai, das trevas. Nenhuma mãe, meu Pai, que tem consciência, Pai, do que é salvação e que é condenação, fica satisfeito em ver, meu Pai, o seu amor, seu ente querido, seu esposo nas trevas. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Chega por transformação, meu Pai. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E se você precisa de um milagre, comece a clamar a Deus aí pelo teu milagre. Comece a buscar a Deus aí pelo teu milagre. Comece a dizer, papai, eu preciso do milagre. Eu quero, Pai, o meu milagre.
irmão, de janeiro até dezembro. Eu sei que se Jesus quiser, ele pode vir agora até em fevereiro, em março, até no final desse janeiro profético. Se ele quiser, ele pode fazer esse milagre. Se é esposo, coloca a mão no coração e começa a profetizar, começa a declarar a libertação, a transformação do seu esposo. De janeiro a dezembro, eu profetizo, eu declaro a transformação do meu esposo. Em nome de Jesus. Amém.